Você é o protagonista da sua própria história. Com carinho, seu amigo Satanás. Eu sei, é um choque o que eu acabei de fazer. Uma frase tão popularmente utilizada hoje em dia, motivacional, ser atribuída a Satanás? Pior, meu amigo Satanás? Calma que eu já vou explicar. Mas antes eu gostaria de contar uma história para vocês do que aconteceu comigo. Eu estava voltando da igreja em um ônibus e esse ônibus iria entrar em uma faixa que chamamos de faixa seletiva. Nessa faixa ele segue caminho direto sem parar em pontos de ônibus nenhum. Porém, um ponto antes dele entrar nessa faixa seletiva, entra um vendedor ambulante dentro do ônibus para poder vender os seus materiais, pipoca, paçoca, doces, enfim. O ônibus estava um tanto cheio e as pessoas começaram a comprar daquele vendedor ambulante. Porém, como o ônibus iria entrar na faixa seletiva e só dali a muitos quilômetros iria sair dessa faixa, o motorista não poderia dar continuidade enquanto o vendedor estivesse dentro do ônibus, pelo fato de não haver pontos para que ele parasse nessa faixa seletiva somente dali a muitos quilômetros à frente. E de acordo com a política da empresa a qual eu estava, isso é considerado carona, e pelo fato de carona não ser aceitado pela empresa, isso seria descontado do próprio motorista. Porém, muitas pessoas estavam comprando, pedindo Pix, se aceitava cartão, se tinha troco, enfim. Uma comoção dentro do ônibus. E o motorista aguardando que ele terminasse o seu trabalho, terminasse o seu ofício, para que descesse e pudesse seguir viagem. No entanto, uma pessoa que estava sentada ao meu lado começou a se agitar e se a incomodar e começou a gritar dentro do ônibus. Motorista, vambora! Motorista, segue viagem! O motorista tentou explicar isso que eu acabei de falar, mas a pessoa continuava insistindo, apressando que o motorista fosse logo embora. Enquanto isso, o vendedor meio constrangido, algumas pessoas iam comprar e desistiram de comprar, algumas outras poucas continuaram comprando e o vendedor fazendo ali o seu trabalho, um tanto constrangido com a presença daquele cidadão incomodado com o fato dele estar ali e estar atrasando a viagem. Pois bem, o vendedor desceu e o motorista seguiu a sua viagem. Ali o Espírito Santo começou a falar comigo. Observa o que ele fez. O vendedor não estava fazendo nada de errado. Ele estava apenas cumprindo o seu trabalho. Ele estava apenas ganhando o seu pão de cada dia. Ele estava apenas atendendo à sua própria necessidade. Ao mesmo que as pessoas que estavam comprando também tinham uma necessidade, pois se elas estavam comprando, elas queriam aquele produto. Elas gostariam de ter, de obter aquele produto. Porém, o cidadão não queria saber disso. Ele não queria saber que o vendedor tinha suas contas para pagar, ele dependia daquele trabalho para se sustentar. Ele não quis saber que havia gente dentro do ônibus que estava sentindo fome, queria comprar alguma coisa ou algum doce, enfim, que fosse, que tinham as suas necessidades que estavam a serem supridas ali naquele momento com a chegada daquele vendedor. Ele só estava preocupado consigo mesmo. Não sei se ele estava atrasado, não sei por qual razão ele se incomodou do ônibus estar parado, mas o que me chamou a atenção, que o Espírito Santo me fez analisar, era o quanto ele estava preocupado consigo próprio, com sua própria vontade, com o seu próprio querer, não se atentando às necessidades dos outros ao seu redor, não tendo compaixão dos outros ao seu redor. Uma pessoa individualista em um coletivo. O Espírito Santo me fez lembrar que em alguns estados do Brasil, o ônibus é chamado de coletivo por justamente ser um coletivo de pessoas que o utilizam. Acontece que se aquele cidadão queria que a sua necessidade em específico fosse suprida, fosse atendida, ele estava no transporte errado. Ele poderia chamar um Uber, poderia ter o seu próprio carro, poderia ter o seu próprio carro e o seu próprio motorista, que fosse. Mas ali, dentro do ônibus, dentro do coletivo, não era apenas a necessidade dele que estava para ser atendida, mas a necessidade do coletivo, de todos que se encontravam ali, dentro daquele ônibus. Mas ele colocou as suas necessidades acima das necessidades dos outros, como se somente a dele
importasse. Síndrome de protagonismo. É muito cômodo e talvez até mesmo agradável aos ouvidos ouvirmos que somos os protagonistas da nossa própria história. Sendo assim, nós temos ali tudo ao nosso favor. Tudo é sobre a gente, quando na verdade, de Gênesis a Apocalipse, embora tivéssemos personagens de muita importância e relevância, o protagonista sempre foi Jesus. E o mais interessante é que mesmo Jesus tendo sido o protagonista de Gênesis a Apocalipse, ele vai dizer: mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mesmo sendo o protagonista, Jesus sempre teve compaixão pelo outro, sempre se colocou no lugar do outro. Em muitos textos vamos ver dizendo que Jesus moveu-se de íntima compaixão. E então ele operava os milagres. Não para se engrandecer, para mostrar que ele era, que ele fazia, que ele era o tal, mas porque ele se colocava no lugar do outro e a dor do outro o atingia. Jesus, além de vir para nos resgatar do pecado, ele veio para nos ensinar sobre a humanidade. Como devemos ser humanos. Como devemos nos comportar diante dos outros. Com compaixão, com generosidade. Sempre a serviço do outro. O mundo não gira ao redor de mim, nem ao redor de você. A história não é sobre mim, a história não é sobre você. A história é sobre algo, é sobre alguém muito maior que eu e você. Por que então somente a minha necessidade precisa de uma atenção especial? Precisa ser atendida com mais urgência? Porque a sua necessidade precisaria ser atendida com mais urgência e de uma atenção mais especial. É aí que nos frustramos, pois entendemos errado o nosso lugar e queremos nos colocar em um lugar que não é o nosso. E por isso nós sofremos tanto, porque esperamos algo desse lugar que não é o nosso. Logo nós não recebemos o que esperávamos receber e nos frustramos. Nos tornamos pessoas amargas, cada vez menos empáticas. Ó vida, ó céus, porque tudo comigo. Porque nada dá certo. Porque não é sobre você. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Entenda que uma mentalidade distorcida pode acabar com toda uma sociedade. Porque, devido a tudo ser sobre mim, ao mundo girar ao meu redor, primeiro eu, depois eu, depois eu e depois, quem sabe, você. O amor de muitos está se esfriando. Uma briga, uma disputa de egos onde ninguém está disposto a ceder, ninguém está disposto a abrir mão do controle, ninguém está disposto a ser menor do que o outro, mas eu sempre quero e preciso me sobressair, eu sempre preciso ser o melhor. A gente está sempre em uma constante competição, quando não foi para isso que Deus nos chamou. Então hoje, o meu convite para você é: fixe os seus olhos naquele a quem é devido o protagonismo. Se revista de humildade. Tenha compaixão para com o próximo. E assim, quem sabe, poderemos viver em uma sociedade melhor. Para mim, para você. Poderemos entender melhor o meu e o seu papel. E vivermos até mesmo uma vida mais agradável, uma vida plena, como Jesus nos promete. Fico por aqui, poderia até mesmo desenvolver mais, porém eu só quero deixar essa reflexão na sua mente. Vou deixar aqui para a meditação da igreja e nos encontramos no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Um beijo!